Eu já vi várias vezes em grupos de WhatsApp, do Facebook, de colecionadores de moedas, das pessoas perguntando quanto valem e que querem vender moedas com defeitos. Mas você sabe qual é a diferença de uma moeda com defeito e uma moeda vandalizada? Então, para saber, assistam esse vídeo até o final. E aí, pessoal, Moedas do Mundo começando. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, colecionador de cédulas e moedas. E primeiro um recado sobre a live do sorteio de moedas que vai acontecer amanhã, dia 3 de maio, às 18 horas, ao vivo aqui no YouTube. E para participar é simples, é só assistir a live e prestar atenção quando eu falar para vocês escreverem nos comentários. O sorteio é totalmente gratuito e se você tiver interesse em participar do nosso grupo do WhatsApp, manda o seu número no meu e-mail, que é brunoqb97@gmail.com. E para vocês ajudarem o canal a crescer, para eu trazer mais sorteios de moedas e mais vídeos como esse, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha o vídeo para quem vocês acham que gosta desse tipo de conteúdo. Pessoal, é o seguinte, eu já falei aqui em alguns vídeos do canal que moedas valiosas são moedas com defeitos. E inclusive esses defeitos são catalogados, tá? A Casa da Moeda faz o controle de todas as moedas cunhadas e já avisam quais podem ser os possíveis defeitos. Na maioria das vezes, os defeitos que podem ser encontrados e são valorizados por colecionadores são reverso horizontal, reverso invertido e às vezes o reverso inclinado também aparece. Não tem tanto valor, mas também é colecionável. Eu já falei um pouco sobre essas moedas nesse vídeo aqui, das moedas de R$1 com defeitos, e eu falo sobre os valores também, depois vocês assistam. Mas também existem os defeitos, como por exemplo o efeito boné, o cunho quebrado, o cunho descentralizado, a batida dupla e entre outros. E eu já vou mostrar esses exemplos para vocês. Antes de falar dos defeitos, eu só queria fazer uma observação. Pessoal, as moedas, elas vão sofrer o desgaste natural com o tempo, tá? Isso é normal. E não quer dizer que elas vão perder o valor. Então, por exemplo, essa daqui, ó, 10 centavos de 94, né? Vocês podem ver aqui que ela já está meio lascadinha nas bordas. E também tem alguns riscados, tem bastante marquinha, né? E mesmo assim ela continua valendo. Por quê? É o desgaste natural. E a gente consegue ver o valor facial nítido ainda, né? Aí, por exemplo, essa daqui, a moeda de 5 centavos é a que mais escurece, né, devido ao material de cobre. Com o tempo ela fica assim, ó, não tem jeito. Então ela continua valendo mesmo assim, tá? Ó, já pegaram várias dessas na mão, né? Então é normal. Moeda de 10 centavos, a mesma coisa. É um material que escurece muito rápido. Mas mesmo assim, ó, o valor facial tá nítido, então elas continuam valendo, tá? Ó, tem desgaste aqui do tempo também, tá? Agora as moedas com defeitos que eu não tenho aqui, mas eu vou usar uma aqui para exemplificar e também colocar a imagem na tela, tá? Então os defeitos mais comuns que valem, né, para colecionador é quando tem o cunho duplo, né? Batida dupla, não sei se é esse o nome que fala, que os dois lados ficam iguais, tá? Você gira a moeda e é a mesma face. Tanto o facial quanto essa daqui, né? É bem raro de encontrar, mas pode acontecer. Sempre que vocês pegarem uma moeda, você vai girar ou para cima ou para baixo, tá? Nunca para o lado. Então aqui, retinha, né? Na minha direção, girei para cima, ficou reto também.
Então essa é uma moeda comum. Outro defeito é o reverso invertido, quando você gira a moeda para cima e ele fica de ponta cabeça. Então esse é um defeito muito comum também. Ou o reverso inclinado, né? Quando você gira a moeda e ele fica virado para um lado ou para o outro, que é o reverso horizontal à direita ou à esquerda. Esses defeitos acontecem em qualquer moeda, tá? Não é só de 25 centavos, pode ser todas. Outro defeito comum é o cunho descentralizado, ou o famoso efeito boné. Eu vou colocar a imagem na tela para vocês verem que ele fica com essa borda aí sem nada, né? Então o cunho ele fica deslocado. E vocês podem ver que ele é bem padronizado, tá? Ele é bem certinho ali a meia-lua. Tem também o cunho duplo, que é quando acontece uma batida 2 vezes seguidas e a moeda ela deslocou um pouquinho, então dá para ver que tem uma sombra, né? Esse é outro erro que pode ser encontrado também. E mais um que também vale a pena falar aqui é o cunho quebrado. Então tem esses dois exemplos aqui das moedas de 10 e 50 centavos. Vocês podem ver que tem um pedacinho ali que ele tá liso, né? Então é quando o cunho quebrou e ali não marcou naquele pedacinho. Uma coisa que esses erros têm em comum são o padrão, tá? Então dá para perceber que não foi forjado por alguém, é um defeito de máquina. Então esses sim são catalogados e valem dinheiro para quem coleciona, tá? Já o vandalismo é quando alguém tenta danificar uma moeda de propósito. E normalmente eles fazem isso ou para usar o metal para outras coisas, ou para vender para colecionadores falando que é um defeito de fábrica. E isso é um vandalismo e é considerado crime. E os vandalismos mais comuns são lixar, serrar, martelar, furar, tentar forjar batida dupla e entre outros. Eu não tenho nenhuma moeda aqui vandalizada para mostrar para vocês, mas eu vou colocar a imagem na tela. Como por exemplo essa moeda de 50 centavos em que o centro foi apagado. Vocês podem ver que tem marcas de lixadeira, né? Ele não está com um defeito padronizado, tá? Ele foi feito de qualquer jeito. Isso sim é um vandalismo, e tem lugares que já não vão mais aceitar essa moeda. Menos mal que o valor de face não foi danificado, né? Só a parte do verso. Mas também tem esse outro exemplo aqui da moeda de 5 centavos, e ela tem várias marcas, né? De martelada, de arranhões, também é um vandalismo. Outro exemplo que eu vou colocar aqui na tela. Essa moeda de 1 centavo tentaram forjar uma batida dupla. Vocês podem ver que não tem padrão na batida e ela ficou deformada. Também é uma moeda perdida, tá? Perdeu todo o valor. É claro que 1 centavo já não vale muita coisa, né? Mas essa moeda já não pode mais ser usada. Outro exemplo é essa moeda de R$1, que eles retiraram o núcleo do anel. Isso também não é um defeito, tá? É vandalismo. Muitos tentam colocar de volta errado para fingir que foi cunhado fora de alinhamento. Então essa moeda também perdeu o valor. É outro exemplo de vandalismo. Outro exemplo também. Essa moeda aqui de 1 centavo foi furada. Uma moeda jamais sairá da casa da moeda com furo, tá, pessoal? Então é outra moeda que já perde o seu valor, né? Por mais que ainda dê para enxergar o valor de face, muitos lugares já não aceitam mais. Inclusive saiu até uma matéria no G1 que um jovem de 19 anos foi pego com uma moeda de R$1 furada e ele foi preso. Na verdade, ele não foi preso por causa disso, ele foi preso por conta de outra coisa,
mas como ele estava na posse dessa moeda, a polícia militar também teve que fazer um relatório, tá? Vandalizar moedas é considerado crime, tá? Eu já vou explicar melhor sobre isso, se você ainda está com dúvida. Mas antes eu vou colocar um vídeo aqui do canal Collect Prime para vocês verem mais um vandalismo nessa moeda de R$1 que também foi furada. E nesse universo numismático de meu Deus, alguém comete um pecado capital, vai lá e furam a moeda DH, aquela R$1 direitos humanos. Olha só o que sacrilégio que fizeram. E o vendedor está pedindo R$145 por ela. Será que... E aí, pessoal, R$145, vocês pagariam? Na minha opinião, já acabou com o valor dessa moeda. Por mais que ela seja rara, se ela estivesse em boa condição, ele poderia vender no mínimo a R$300. Vandalizar moedas é considerado crime porque as moedas representam um bem público e isso pode levar a multas e, em alguns casos, até a prisão. Mas na prática, se você tiver uma ou duas moedas vandalizadas, não tem problema, não vai acontecer nada. Inclusive, muitas pessoas até guardam para deixar na coleção, mesmo sem ter valor algum. O que não pode é você derreter o metal das moedas para fazer outras coisas ou passar a moeda vandalizada adiante, ou falsificar os defeitos para vender para outras pessoas. Então as penalidades mais comuns são as multas, mas dependendo do caso você pode até ser preso. Bruno, mas o que eu devo fazer se eu receber uma moeda vandalizada? Aí vai depender do estado da moeda. Se ela estiver muito vandalizada e impossível de identificar o valor facial, você tem o direito de recusa. É melhor você nunca aceitar uma moeda vandalizada. Agora, se forem vandalismos pequenos, que ainda dá para identificar o valor da moeda, não tem problema. Muitas até são aceitas no comércio ainda, mas na dúvida, você pode trocar nos bancos. Lá eles fazem a substituição de moedas e cédulas danificadas por novas. E se você tiver dúvida de adulteração ou de tentativa de fraude, nunca repasse adiante. E se você achou que esse vídeo ajudou, deixa o like e se inscreve no canal. E agora eu indico para vocês o vídeo das moedas de R$1 comemorativas e os valores. E eu também indico para vocês o vídeo das moedas de R$1 com defeitos. E eu também vou indicar para vocês o vídeo como identificar se uma cédula é verdadeira ou falsa. É bem interessante também, né? Então é isso, só lembrando que amanhã é o nosso sorteio de moedas e semana que vem tem mais conteúdo. Valeu, pessoal!